Olá, de novo estamos aqui juntos mais uma tarde geek. Apaixonados pelo que fazem. No nosso programa Ensinar e Aprender by Cecília Góes. Para entrar em contato, para você estar perto de nós, @radiogeek.br ou pelo WhatsApp 973136617. Te convido a fazer perguntas online hoje, quem sabe? Pode rolar. Trazemos hoje aqui um convidado bastante especial. Boa tarde, professor Igor. Primeiro meu aluno, agora meu colega, está a caminho do doutorado. Isto é um orgulho, porque a gente vai falar exatamente sobre as coisas que nós mesmos vivemos, não é isso, Igor? Estar a caminho do doutorado significa o discípulo superou o mestre, que a expectativa melhor do que essa, tudo de bom. Igor é uma figura de bastante destaque na minha trajetória como professora, porque ele é um dos meus ex-alunos que continua como amigo, como colega, e está um sucesso fantástico no que ele faz. Igor, você quer cumprimentar o pessoal e contar sobre o que a gente vai falar hoje? Muito boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui, minha eterna professora Cecília. É um prazer, é uma honra, e é um caminho, a gente pode dizer, né? Tem espinhos, mas é cheio de pétalas, é cheio de flores. É uma alegria de novo estar aqui com a senhora e poder participar dessa rádio, poder falar da nossa profissão, né? Muito bom, Igor. Então, eu acho que seria um bom gancho. Qual que é o nosso tema de hoje? É afetividade e motivação na educação. Então, eu acho interessante nós começarmos falando da nossa própria experiência na nossa relação professor-aluno. O nosso programa prima por sempre dizer que somos ensinantes e aprendentes o tempo todo. Corretíssimo. Então, como é que foi essa tua experiência de ser aluno e agora ser professor e estar junto comigo de novo? E vamos parar com essa história de me chamar de senhora. Vamos lá, Ali. Vamos ver se você consegue. Eu sempre parto do princípio que o amor em todas as coisas é fundamental. Com certeza. Não fazemos nada sem amor. Eu sempre falo para os meus alunos assim, o quanto é difícil você levantar às 6 horas da manhã para trabalhar. Agora, isso a gente tem que pensar o quanto isso se torna mais difícil quando você não gosta do que você faz. Claro. E a senhora, como uma super professora, a partir da senhora, nós fazíamos, a senhora me dava aula, eu fazia história e acabei indo para a área da pedagogia, que me encantou, que muita gente diz, eu gosto de criança, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A última coisa que eu gosto de escutar na educação é isso, eu gosto de criança. Então, né, vai trabalhar num parquinho, vai fazer qualquer outra coisa. Com certeza. Buffet infantil, né? Buffet infantil, exatamente. Aprender a trocar fralda. Isso, Então, assim, é uma coisa tão mais importante, né? E o quanto a família, na estrutura dessa criança, é importante para a educação. Eu acho que precisaria de muito tempo para a gente poder falar, né? Essa coisa, esse aprendizado, né? Tão imenso que é, né, Igor? Eu vou puxar um outro gancho que faz parte disso que nós estamos falando, que é a questão que nós trabalhamos bastante na pós-graduação, da psicopedagogia, tanto quanto da neuro, né? A primeira aula, que fundamenta todo o nosso trabalho, ela sempre tanto quanto no sucesso da clínica, você lida com pessoas, com seres humanos. Desta forma, uma coisa que é imprescindível, a gente deixar claro, estabelecido, que 50% do sucesso da tua aula, do meu atendimento clínico, da minha aula, whatever, seja na sua relação com o outro, é o estabelecimento do vínculo. Pode ser até o teu animal de estimação. Feito o vínculo, aquilo começa a se planificar, digamos assim, do sentimento que te possui, no sentido de que você está por inteiro naquilo que você está fazendo. Então, na psicopedagogia, tanto quanto na neuro, a gente se baseia nos teóricos da atualidade e que desde Piaget, Vygotsky e Vallon afirmavam que a afetividade não pode ser dissociada da cognição. Porque se a afetividade não entrar, se eu for tão somente teórico,
conteudista, o significado fica difícil de aparecer. Muito. Não é? Muito difícil. Como é que é essa tua experiência em sala de aula de fazer vínculo? Você sentiu isso no começo? Eu vou contar que eu inoculei ele com o vírus de chão de sala de aula. Agora, né, Igor? Não tem saída. Não tem saída. Então, como é que foi essa coisa aí, quando você começou, entrou na sala de aula e sentiu essa necessidade de fazer o vínculo? Sempre. Eu sempre fui uma pessoa amorosa, uma pessoa participativa. Confesso aqui agora que eu nunca fui um ótimo aluno. Eu era um aluno mediano. Eu só vim a entender o que era estudar, o que era ler, quando eu senti esse vínculo acontecer, quando os professores que eu tive, que não foram todos, mas a senhora está a senhora está nessa lista dos professores que conseguem passar o que é esse vínculo, e eu falo isso de boca cheia, que aí eu consegui entender o quanto tudo isso era importante, o quanto é importante a formação nossa, o quanto o vínculo é importante. Eu venho de uma família que eu posso dizer com muita humildade estruturada, só que algumas coisas faltaram. Então, eu sempre digo que a família é fundamental. Não que seja que tenha que ter 100% a participação ativa, mas é importante. É a qualidade, né? É importante você... parabéns pela nota, parabéns pelo Sim. trabalho. Agora vamos entrar na coisa da motivação, né? Que você queria falar. Nossa. É uma coisa, assim, extremamente importante, porque, veja, você desmotivado, o que pode realizar? Porque é uma premissa básica. Qualquer ser humano quer se dar bem naquilo que faz. Não é verdade? Claro. Ninguém se matricula ou faz sua inscrição para um concurso para ser derrotado. Não existe isso. Então, qual é a expectativa que está dentro da nossa dimensão metafísica como ser humano? Eu digo metafísica porque é a nossa dimensão em que moram as nossas crenças, projetos, sonhos, metas, enfim. Todos nós queremos ter a certeza, por exemplo, que amanhã, após dormir hoje, vamos acordar e ver o sol. Sim, claro. Não é? Então, assim, é a esperança que move, o desejo que move a vontade que leva à ação. Essa é a sequência, beleza. Mas para isso acontecer, se existe alguma coisa que vai, como diz a Alicia Fernandes, que vai atrapar o nosso desempenho, essa coisa ou o emocional não está bem, né? Por exemplo, uma criança acaba de perder o seu animalzinho de estimação. E ela tem que ir pra aula e ela tem uma prova. Ela vai bem nessa prova, Igor? Lógico que não. O que tá rolando aí? O que tá faltando? Infelizmente, a gente tem que... Existe a prova, né? A prova é o drama de todo mundo, né? Mas é a partir dela que toda a sequência acontece. Mas se o professor conseguir ter um olhar... eu sei que é difícil, as salas têm muitos alunos, a coisa está cada vez mais... A educação está cada vez mais banalizada, mas se o professor for um professor de cadeira, for um professor real, lógico, a prova vai ser aplicada, mas vai lá, né? O aluno tá chorando, o aluno tá desesperado, dá uma mão. Eu não tô falando da resposta. Claro que não. Muito pelo contrário. Mas dá um help, né? Lógico. Vamos ver essa sequência. Por exemplo, você se recorda da nossa dinâmica de trabalho em sala de aula. Você lembra? Muito. Muito bem. Então, eu na primeira aula, eu digo assim para meus alunos, e continuo dizendo, viu, Igor? A minha proposta, não é? Ela deverá ser coerente, a minha proposta e a minha postura pessoal deverá ser coerente com o conteúdo que eu estou trabalhando. Claro. Se eu for incoerente, vocês me avisem. E eu não estou aqui porque eu sei mais do que ninguém. Estamos aqui para compartilhar conhecimentos, embora a palavra compartilhar tenha tomado um caráter um pouco mais banalizado ultimamente. É uma pena. Mas, voltando à questão da motivação e também do vínculo, é preciso que isso seja garantido de início. Então, por exemplo, cada um tem a sua característica, somos diferentes. Então, por exemplo, quem me vê pela primeira vez, acabamos de falar sobre isso lá fora, nossa, ela deve ser brava pra caramba, né? Aí, eu sei disso, mas eu tenho uma afeição, uma coisa que a vida fez, as marcas do tempo, enfim, né? Eu tenho essa afeição, ok. Mas, na demonstração, no cotidiano,
nessa tessitura que deve ser tão suave ao mesmo tempo firme, sem ser rígida, a gente constrói o vínculo, né? Então, assim, o que você poderia me contar que você sente, você, Igor, né? Como aluno no seu doutorado agora e como professor nas experiências que você teve, como foi para você esse processo de fazer o vínculo para gerar a motivação? Me conta causos assim mesmo, né? Não precisa ser teórico, não. Aqui a gente está conversando. Bom, como todo professor, a gente começa pelo estado, pelo município, né? De baixo. E eu lembro, me recordo, e eu nunca mais vou me esquecer daquela carinha. Um aluno que todos os professores falavam mal, que aquele aluno não prestava, que aquele aluno não ia dar em nada. Só que você vai ouvindo, você tem que tomar muito cuidado. Eu acho que isso serve para tudo na vida, para você não se deixar contaminar. Aquele olhar pode ser daquele professor, com você pode ser diferente. É o maldito julgamento, pré-julgamento, preconceito. E aí, o rótulo, né? Com certeza. E o menino era espoleta, o menino só queria saber de bola, mal sabia ler. Isso eu tô falando de 7º ano. 7º ano. 6º ano, 7º ano. E aí eu pedindo para fazer lição, e eu com muita paciência, só que por mais que a gente tenha paciência, por mais que ame, tem horas que a gente explode. E aí eu briguei com o aluno, briguei com o colega, um vai para fora. E aí eu peguei o caderno dele e ele falou, não vou te dar. Eu falei, por favor, deixa eu ver seu caderno. Quando eu falei, por favor, ele parou. Aí eu abri o caderno dele e, por incrível que pareça, a letra daquele aluno era linda. E eu nunca mais vou me esquecer de eu olhar aquele caderno. Eu olhei para ele e perguntei, de quem é essa letra? Ele olhou e falou, lógico que é minha. E aí eu virei e falei, que letra linda, vamos escrever mais? A bola caiu, ele soltou a bola, sentou e ele falou assim, o senhor gostou mesmo da minha letra? Ou é para eu parar de fazer bagunça? Eu falei, não, eu não minto, eu gostei da sua letra. Dali em diante, o vínculo foi criado. Pronto. Dali em diante eu não tinha... É isso, esse é o gancho. Ali em diante foi assim, e foi disso que eu comecei a me emocionar. Eu dava aula de história nessa época, e aí eu fui passando para educação, eu fui pensando na pedagogia, e aí deste aluno que hoje já deve ter seus 20, eu espero que ele esteja, se eu falar que eu lembro o nome dele eu vou estar mentindo, mas o rosto dele eu lembro e vou lembrar para sempre. Nunca vou esquecer. O vínculo ele pode ser feito de forma auditiva, visual, enfim, né? Você pode não lembrar o nome, mas o rosto você vai reconhecer. Então, são situações que nós temos que absolutamente garantir. Não existe o fluir da aprendizagem em sala de aula, caso você não garanta, mas é assim, de bate pronto esse vínculo. Você vai perder a primeira aula? Não, você não vai perder, você vai ganhar, não é? Uma criatura que pode estar ali em N situações diferentes. Eu, ao longo de todos esses anos, Igor, teve tantos casos, que nós estivemos de perto assistindo dramas acontecendo dentro de sala de aula. E quando eu passei para a pós-graduação, que já faz uns bons 10, 12 anos, né? Se não faz um pouquinho mais, que eu deixei efetivamente a graduação faz mais ou menos 10. Então, você vê catarses acontecendo, porque você lida com... Qual que é a minha área, né? A minha área é lidar com as dificuldades de aprendizagem, com as dificuldades, com as síndromes, com os transtornos, enfim. Nesses últimos 6 anos eu tenho lidado única e tão somente com isso. E então a pessoa já chega... se a pessoa desperta para fazer um determinado curso, uma determinada disciplina, enfim, ou uma área do doutorado, como é o seu caso, é porque alguma coisa dentro dela fez eco, como é o seu caso. Você tem toda a sua bagagem de historiador, mas você se encantou com a educação por conta do quão gratificante isso é. Que na realidade... a gente não vai falar aqui de salário, de carreira, nada dessas coisas. Não, sobe. Eu acho que eu tenho que falar isso. Eu trabalhei 23 anos na Bolsa de Valores com o meu pai. E toda vez que eu falava em educação, ele só tinha negativa. E aí o tempo foi passando, e chegou uma hora
que eu infartei. Realmente, né? Eu tenho 3 safenas, eu tenho uma válvula mitral. Menino! Eu tenho diabetes. E aí eu descobri no hospital, não sei se foi no coma, se foi lá, eu passei 1 mês internado, não estou me fazendo de vítima, muito Não, pelo você tá contrário. fazendo um relato importante. Mas eu acredito, em tudo que eu estudei, em tudo que eu estudo, que esse meu infarto foi por não fazer o que eu queria. Olha só onde pode ir a dimensão emocional, né? E aí, quando eu saí do hospital, eu falei, chega, eu não vou mais fazer nada, nem pro meu pai, eu agradeço, eu não tô cuspindo no prato que eu comi. Claro. Toda a minha formação veio do trabalho dele, do dinheiro dele, mas ele tem que entender que aquilo não é minha praia. Sim. E hoje, assim, eu não tenho mais as condições que eu tinha, só que a vida tá aí e eu tô muito mais feliz. Claro, muito mais pleno. Muito mais pleno. E a senhora, o nome Cecília, está dentro dessa pequena lista que me ajudou a encontrar esse caminho. Porque eu caí na história, eu fiz... comecei minha carreira com 18 anos, fui fazer desenho industrial. Fiz 1 ano e meio, parei. Passei para artes plásticas, parei. Então, assim... Você andou pelos caminhos do rádio também? Me conta isso aí. Eu sou radialista, eu comecei até fazer jornalismo. Dentro do jornalismo tinha aula de rádio. Aí eu não concluí, mas eu amei a rádio. Eu trabalhei 3 anos na Metropolitana AM. E gostei muito, sou apaixonado por rádio. E depois disso é que eu falei, não, é professor mesmo, é isso que eu quero, mas amo rádio, acho esse movimento de dar entrevista, de ser o entrevistador, de ser o sonoplasta, eu acho isso rádio é encantadora, né? Na verdade é assim, né? O espaço aqui é um espaço geek, e há um conceito meio equivocado hoje em dia de que o geek é o nerd. Esse conceito é bem mais amplo, né? Aqui para nós, Rádio Geek é apaixonados pelo que fazem. E aqui, comigo, no programa Ensinar e Aprender by Cecília Góes, só entra quem é apaixonado pelo que faz. Nossa, eu fico muito lisonjeado, fico feliz, professora. E então eu pesco, Igor, pessoas que realmente eu sinto essa paixão por aquilo que fazem, né? Só para que vocês que estão assistindo entendam, nós tivemos o nosso primeiro contato no curso de História, porque eu dava didática e prática de ensino na graduação e o Igor foi meu aluno. Ele disse que não foi um bom aluno. Aí eu vou puxar essa ideia para a gente falar sobre isso. Quando as pessoas em geral falam, eu não fui um bom aluno, aquele é um bom aluno, o que é ser um bom aluno, assim, num conceito geralzão? O que o pessoal acha que é bom aluno? Vai. Então, eu vou falar o que eu acho, né? Tá. Se a senhora, aquele aluno que tira 10 é um bom aluno, ele é um bom aluno, só que eu não sei se ele vai satisfazer as minhas expectativas como professor, porque às vezes um aluno que tira 5,5, ele pode ter colocado uma resposta de uma das questões da prova que eu me encantei e eu parto para corrigir as outras provas daquela resposta daquele aluno que foi encantadora a resposta. Então, assim, eu estudei num colégio que eu não quero falar nome para não magoar ninguém. Sei que minha mãe e meu pai queriam o melhor para mim. Eu tenho uma irmã que é uma excelente aluna, era uma aluna brilhante, nota 10, e eu não era como ela, e eu já, olha os problemas que acarretam, né? Eu acabei achando que, tendo um aluno bom na família, o outro teria que ser ruim. Então, assim, enfim. Sim. Ela deu certo naquele colégio, eu não dei. E eu lembro de uma história, que eu não vou esquecer o nome do professor, ele já deve ter falecido, e ele virou e falou, era uma prova de física. Lógico, como um bom humanista, eu devo ter problemas e tenho com física. Nós das humanas, não é? E ele virou e falou que eu tinha tirado meio na prova porque eu tinha acertado o meu nome. Imagina. Isso eu tava na 8ª série, que na época era série. Sim. E eu nunca mais esqueci. Isso pode gerar bloqueios? Todos possíveis. Né? Absurdos. Muitos. Tanto é, caros ouvintes e a todos, eu não sei nada de física. Pode ser que eu não tenha estudado tanto, ou pode ser que esse professor tenha me bloqueado. Sim, ele bloqueou, ele fechou a porta.
mesmo que você se interessasse, né, pela história do Einstein, para assistir. Passou essa semana o filme do Stephen. É aquele físico fantástico lá. Que história linda tem esse homem, né? Por que a ciência avança? A ciência avança para atender as necessidades humanas, né? E é linda a história dele, do esforço que ele fez para chegar até onde chegou, onde realmente a vida foi se esvaindo, mas ele tinha o cognitivo absolutamente preservado. Deve ter sido uma coisa dificílima, Nossa. Né? Mas ele teve o afeto de quem estava próximo dele, da família que ele constituiu, né? Então, a pergunta que estávamos deslanchando aqui era: o que é ser um bom aluno? Ser um bom aluno, vamos colocar a definição que nós hoje, educadores, já, eu não digo 100%, mas um pouquinho empoderados do que somos, poderíamos dizer, um bom aluno é aquele que consegue encontrar as respostas por intermédio da sua metacognição, ou seja, ele conseguiu, ele apreendeu, digamos assim, a forma da compreensão daquilo, transformando a informação em conhecimento. Mas isto não depende do aluno. É isso que a gente tem que deixar claro. Uhum. Não é? Depende da gente. Eu posso ter assim, por exemplo, nossa, tal pessoa é muito inteligente. Ele pode ser para ele, mas isso não quer dizer que ele comunique bem. Então, o aluno pode não ir bem numa prova, isso não o qualifica como um mau aluno. Nunca, jamais. Como que a gente vai poder pensar que uma prova vai definir aquela pessoa, aquele aluno? Nunca. Tem muitos teóricos da educação, e você sabe disso, que defendem a avaliação continuada, né? Para que a gente vá tema a tema, verificando isso, pedindo para que eles expressem o essencial de cada conteúdo, e é o que basta. Não é a quantidade, né? Lucchesi é fantástico para falar sobre isso, né? Ele diz assim que o erro deve ser uma fonte de virtude e não fonte de castigo. Sim, sempre. Lembra disso? Porque a gente aprende através do erro. Se a gente não erra, como que a gente vai aprender? Não é? Nossa, o empírico, como é importante. Exatamente. Você vai fazendo da maneira que sabe. Tem tantos casos, né, que a gente vê. Casos em que os professores de exatas, principalmente, o aluno acerta a equação inteirinha, o teorema todo, no final ele troca um sinal. Aí, ele tá toda errada a questão, como assim? Não, é incrível, né? A educação, ela traz tantas coisas, né? Como que pode... Foi só um sinal. Exatamente. Se eu puder falar, qual é o aluno que é bom para você, é o aluno participativo. Aí. Pronto, eu defino o aluno bom, o aluno ótimo, aquele que participa da aula. Ainda que talvez, não falando tanto, sim, mas na devolutiva que ele te dá, numa pergunta eventual, né? Porque nós não podemos pré-julgar aquele aluno nunca fala nada, eu acho que ele nem presta atenção. Não podemos dizer isso. Por isso que devagarinho, a gente tem que se aproximar. Pode ter 50 alunos, eu já passei por toda essa fase, né, de ter... E, aliás, toda a minha trajetória nessa área começou pelo fato de que eu não tinha nenhuma formação específica, mas aluno dava problema, manda para a sala da professora Cecília, que ela adora criança que faz bagunça, criança que não tem jeito, manda para ela que ela dá um jeito. Mas o jeito que eu dava era o jeito que eu tinha. Até então eu só tinha a pedagogia e a psicomotricidade, era só. Né? Então eu senti a necessidade de fazer uma trajetória mais aprofundada. Mas eu cheguei até, Igor, numa mesma sala de 52 alunos de uma escola confessional, extremamente tradicional. Olha. Eu tinha um cadeirante, tudo comigo. Naquela época eu não tinha nem noção que isso chamava isso. Ele era TDAH severo. Então, assim, ele subia na estrutura da janela enquanto eu estava dando aula. Ele andava naquele trilho da lousa. Ele enrolava o papel assim, naquela época tinha máquina de escrever, faz alguns anos, viu, gente? Ele enrolava o papel, soltava, e aí ele ficava datilografando. Ele inventava coisas que, até Deus duvida. Tinha mais 2 disléxicos e uma cega na mesma sala. Isso, eu tô falando de um ano. Todos os anos era a mesma coisa.
Então, assim, eu senti necessidade de partir para isso. Como que eu me virei nesse começo? Intuitivamente, fazendo vínculo. E aí, me conta o que você acha. Se a significação não é extremamente importante para o trabalho Nossa, o quanto traz para nós, isso realmente é válido, é importante, marca essas Essencial, marcas, né? essencial. Fundamental. Isso tudo faz com que o aluno cresça, apareça, né? A família é muito importante. A gente sabe, isso que a senhora acabou de falar dos significados, o que os pais fazem, o filho vai fazer. Sim, a referência. É referência. Ainda bem que a gente tem, como sendo referência, a gente tem a possibilidade de também ter uma certa ascendência sobre eles, né? Igor, eu acho que você vai ficar tentado a voltar aqui. Nossa, vai ser um prazer. Uma preparação maior de um outro tema. Por e a gente favor. vai falar nisso pro ano que vem. Eu agradeço do fundo do coração. Foi um prazer, um presente de Papai Noel receber você, reencontrar você. E quero te reencontrar. Vamos pensar nisso aqui fora do estúdio depois. Você quer despedir do pessoal? Muito obrigado pela atenção. Eu espero que tenha trazido algo de bom esse tempo que a gente ficou junto. Professora Cecília, a senhora faz parte, pela terceira vez eu vou falar, da lista dos professores que me ajudaram, que me empurraram, que me explicaram. E eu agradeço do coração. Porque se hoje eu estou pleno, eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que estudar. Mas Eu a também. senhora faz parte dessa minha história que é tão linda e que eu quero que todos os jovens encontrem o seu caminho. Eu tô emocionado porque é muito importante isso, porque foi doído. Não tô me fazendo de vítima, mas foi um prazer difícil. estar aqui. Então a gente vai terminar assim, ó. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Obrigado. radiogeek.br, apaixonados pelo que fazem.